Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos aqui mais um vídeo de curta-metragem, né? Com uma palavra de esperança, uma palavra de fé aí, para você. Você que se encontra com dúvidas em relação à graça, né? E há uma confusão muito grande em relação graça. Graça, muitos entendem que é um favor imerecido, né? Mas a graça não é só um favor imerecido. A graça ela é uma pessoa e a pessoa de Cristo, né? E nós vemos uma confusão muito grande hoje em relação ao entendimento bíblico que fala sobre a salvação. Diante de muitos argumentos, diante de muitos assuntos focados hoje na igreja, há pessoas muito confusas em relação à salvação. Mas quando nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, nós vamos ver entender que a salvação completa de Deus, ela tem três níveis, três tempos e dois aspectos, né? A salvação no espírito humano, a salvação na alma e a salvação do corpo, né? Ou seja, a salvação tricótoma, a salvação da tricotomia do homem. O homem é um ser tricótomo, assim como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, que fala sobre o espírito e alma e corpo. O Deus do céu vos santifique em tudo. No espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Então isso é a tricotomia do homem. Para que nós venhamos entender a salvação completa de Deus, nós precisamos entender os níveis de morte do homem. Que homem? O homem Adão. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo de número 1, que após Deus ter formado e criado Adão, capítulo 1 ele formou, no capítulo 2, no capítulo 1 ele criou, no capítulo 2 ele formou o homem. E nós vamos ver aí as ordenanças e os três níveis, os três aspectos de morte, os três níveis de morte de Adão. A Bíblia diz que Deus deu a primeira ordem para que Adão comesse de todo fruto que estava no jardim e que ele dominasse sobre todos os animais, as aves dos céus e dominasse sobre toda a terra. E a ordem foi que ele comesse de todas as árvores do jardim, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois o dia que ele comesse desta árvore, certamente ele morreria. Quando Adão ele come do fruto da mão da mulher, imediatamente ele morre no seu espírito. Ou seja, há um desligamento do ponto de ligação entre ele e o eterno, ou seja, Adão na sua tricotomia, e o eterno, que é um Deus que é espírito. Então ele morre imediatamente no espírito, gradativamente na alma e depois no seu corpo físico. Demora 900 e poucos anos, mas se consuma com a sua morte. Então, se eu não entender esses três níveis de morte do homem, não há como eu entender os três níveis da salvação completa de Deus que ocorre no homem. Primeiro no seu espírito, depois na transformação, metamorfose da sua alma e depois na glorificação do seu corpo. Então, em Efésios capítulo 2, versículo 8, né, o texto sagrado, Paulo vai fazer menção aí
por ser um texto-chave dessa salvação que acontece onde em Adão toda a humanidade foi destituída da glória de Deus, toda a humanidade destituída da glória de Deus. E no versículo de número 8 do capítulo 2 de Efésios, ele vai trazer uma ênfase muito importante, dizendo, porque pela graça sois salvos. Observe, é muito interessante a gente entender as pontuações, porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé, ponto e vírgula, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu quero explanar o verso 8 para a gente entender. Porque pelo favor imerecido eu sou salvo, por meio daquilo que eu não estou vendo. E isso não vem de mim, é um presente de Deus. O que é que não vem de mim? O que não vem de mim não é nem esse favor que eu não merecia e também não é a fé. São atributos divinos. Ou seja, Paulo está falando aqui da regeneração, da vivificação, do novo nascimento do espírito humano que outrora morreu em Adão. Ou seja, toda a humanidade foi destituída da glória de Deus pela herança do pecado de Adão. E Cristo ele vem para regenerar, para vivificar, para trazer vida no espírito que outrora estava morto. Nós vamos dar sequência em vários vídeos falando sobre isso. Hoje nós falamos da salvação no espírito humano, né? E vamos dar continuidade aí, falando um pouco em cada vídeo sobre a salvação da alma e sobre a salvação do corpo. Deus abençoe a tua vida, fiquem todos na paz, até o próximo vídeo.